Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Harold Jenkins, um homem de 72 anos, caminhava lentamente pelo espaçoso showroom da Prestige Motors. Seus cabelos grisalhos e sua postura ligeiramente curvada revelavam anos de trabalho duro e sacrifício. No entanto, naquele dia, ninguém lhe deu a menor atenção. Os vendedores, absortos em seus tablets e em seus clientes mais jovens, o ignoraram completamente. Harold havia economizado a vida inteira para finalmente poder comprar o carro dos seus sonhos, mas se sentia invisível, desprezado por profissionais que pareciam ver apenas dinheiro fácil. Frustrado e humilhado, uma ideia lhe ocorreu. Se ninguém o respeitasse ali, ele mudaria as regras do jogo. Harold Jenkins não era apenas um aposentado, era um investidor e empreendedor experiente, tendo construído e vendido vários negócios de sucesso. Num acesso de determinação, decidiu comprar a Prestige Motors. O negócio foi fechado rapidamente e em poucas semanas, Harold tornou-se o proprietário oficial. O que se seguiu surpreendeu a todos. Sem aviso prévio, ele demitiu toda a equipe, incluindo os vendedores que o ignoraram, os gerentes arrogantes e até mesmo o diretor, que acreditava que ele poderia subestimá-lo. Sua mensagem era clara: respeito não se compra, é preciso conquistá-lo. O showroom, agora vazio, ecoava com lembranças de humilhações passadas, enquanto Harold, estoico, tramava sua vingança. Mas por trás dessa decisão radical havia um plano ainda mais ousado, um plano que prejudicaria muito mais do que apenas as operações da concessionária. Harold Jenkins entrou na concessionária da Prestige Motors naquela manhã de terça-feira, com o coração cheio de esperança. Suas mãos tremiam levemente enquanto ele ajeitava o paletó, sinal de que estava nervoso, mas determinado. Ele havia economizado cada centavo de sua aposentadoria para comprar um carro de luxo que sempre cobiçou. Assim que atravessou as portas de vidro, um silêncio profissional o recebeu, ou pelo menos foi o que ele pensou. Os vendedores estavam todos absortos em suas telas, conversando entre si, rindo de piadas que Harold não entendia. Ele esperou pacientemente que um consultor viesse ajudá-lo, na esperança de um sorriso ou um gesto de boas-vindas. Mas nada aconteceu. Com licença, ele ousou com a voz trêmula. Nenhum olhar, nenhum sinal de reconhecimento. Apenas murmúrios e risos abafados vindos do outro lado do showroom. Harold sentiu uma onda de raiva misturada com vergonha invadi-lo. Como alguém poderia ignorar alguém como ele? Ele havia construído sua vida com dignidade e trabalho duro, e agora um grupo de vendedores jovens e inexperientes ousava tratá-lo como se fosse invisível. Depois de vários minutos de espera, um jovem com uma camisa mal ajustada finalmente se aproximou. Olá, Ann. Você está procurando algo em particular? Perguntou ele em um tom quase educado. Harold, cerrando os punhos, respondeu calmamente. Sim, eu gostaria de ver a nova série de carros esportivos. O vendedor deu de ombros e foi em direção à esquina dos carros sem dizer mais nada. Harold o seguiu, tentando não demonstrar sua frustração. Cada risada abafada, cada olhar desviado, cada segundo daquele desprezo silencioso fortalecia sua determinação. Não se tratava apenas do carro, tratava-se de respeito. Enquanto observava os veículos enfileirados, uma ideia se formou em sua mente. Se ninguém aqui me respeitar, vou mostrar a eles o que significa me subestimar. Um sorriso frio cruzou seu rosto enrugado. Naquele dia, Harold Jenkins decidiu que aquela humilhação não ficaria impune. De volta à casa, Harold sentou-se à sua mesa, cercado de papéis, registros financeiros e contratos antigos de empresas que ele havia comandado. A raiva e a humilhação daquela manhã não o haviam deixado indiferente. Elas haviam acendido dentro dele uma chama que ele não sentia há anos. Harold sabia exatamente o que tinha que fazer. Ele não ia simplesmente reclamar ou ir embora. Ele ia retomar o controle. Se aqueles jovens vendedores acham que não posso fazer nada a respeito deles, vão aprender rapidinho, murmurou para si mesmo, com um sorriso determinado nos lábios. Ele começou estudando a estrutura da Prestige Motors. Usando seus contatos no setor automotivo e anos de experiência em investimentos, Harold descobriu que a concessionária estava à venda, mas ninguém ousava investir devido à má reputação da empresa e à arrogância da equipe de vendas. Para Harold, essa era uma oportunidade de ouro. Em menos de uma semana, ele mobilizou seus recursos, assinou os papéis de compra e tornou-se oficialmente o novo proprietário da Prestige Motors. Para a maioria dos funcionários, isso foi um choque total. O gerente, surpreso e incrédulo, tentou negociar. Harold, quer dizer, Sr. Jenkins, não é necessário, podemos trabalhar juntos.
Mas Harold balançou a cabeça lentamente. Não, vocês todos me ignoraram, me humilharam e me subestimaram. Toda a equipe será substituída. Estou assumindo a empresa. Sua voz, calma mas firme, deixou uma impressão gélida na sala. No dia seguinte, os boatos se espalharam rapidamente. Harold Jenkins, o homem que eles vinham ignorando, havia comprado a concessionária e demitido toda a equipe. Os vendedores arrogantes e os gerentes pretensiosos ficaram sem emprego. No showroom, o silêncio pesado lembrava a todos que respeito não se compra, tem que ser conquistado. Harold, parado no centro do salão vazio, olhou para as fileiras de carros perfeitamente alinhadas e sentiu uma mistura de satisfação e expectativa. Era só o começo. Por trás dessa decisão radical, havia um plano ainda mais ousado: transformar a Prestige Motors em uma empresa que jamais ignoraria um cliente e que provaria que ninguém, mesmo mais arrogante, deveria subestimar Harold Jenkins. O showroom, agora vazio de todos os funcionários, dava a Harold uma sensação estranha. O silêncio era quase solene, mas para ele simbolizava um novo começo. Chega de vendedores arrogantes ou gerentes despreocupados. Cada detalhe estaria sob seu próprio controle. Harold começou recrutando novos funcionários, mas não qualquer funcionário. Ele procurava pessoas sérias, respeitosas, competentes e apaixonadas pelo seu trabalho. Anúncios foram publicados por toda a cidade e em pouco tempo, candidatos de todas as idades e origens estavam respondendo. Ao contrário de seus antigos colegas, esses recém-chegados não estavam lá para bancar o vendedor, mas para prestar um serviço de qualidade. Enquanto isso, Harold reorganizou completamente o showroom. Os carros foram cuidadosamente dispostos, os escritórios reformados e a iluminação alterada para criar uma atmosfera moderna e acolhedora. Cada detalhe contava. Ele queria que cada cliente que entrasse pela porta se sentisse valorizado e respeitado, diferentemente do que ele próprio havia vivenciado. Mas Harold não se contentou apenas em reconstruir fisicamente a empresa. Ele também começou a estudar as estratégias de vendas e marketing de seus concorrentes, identificando todas as falhas e oportunidades. Sua visão ia muito além da Prestige Motors. Ele queria criar um padrão onde o cliente nunca fosse ignorado e onde os funcionários fossem motivados e reconhecidos. Os primeiros dias com a nova equipe foram surpreendentes para Harold. Os funcionários ouviram, ofereceram ideias e, o mais importante, respeitaram o chefe. Pela primeira vez em muito tempo, Harold sentiu uma verdadeira sensação de controle e satisfação. No entanto, nem tudo correu bem. Alguns clientes, acostumados com a antiga equipe, resistiram à mudança, demonstrando desconfiança. Harold não se intimidou. Cada objeção era uma oportunidade para demonstrar a diferença. Graças à sua paciência, experiência e autoridade natural, ele rapidamente transformou céticos em clientes fiéis. No final do capítulo, Harold estava no mezanino, com vista para o showroom, contemplando os frutos do seu trabalho. Este é só o começo, pensou. O verdadeiro desafio viria de fora, como a Prestige Motors. Reconquistaria o mercado e provaria a todos aqueles que a ignoraram que subestimar Harold Jenkins fora seu maior erro. Poucas semanas após a reabertura oficial da Prestige Motors, o negócio começou a chamar a atenção. As novas práticas de Harold e respeito total pelo cliente, atendimento personalizado e transparência nas vendas, já estavam gerando um boca a boca impressionante. Clientes satisfeitos não estavam apenas retornando, eles estavam contando a outros sobre a experiência. E a reputação antes medíocre da concessionária começou a se transformar. No entanto, qualquer sucesso inevitavelmente atrai olhares de inveja. Os revendedores vizinhos, acostumados a dominar o mercado com táticas agressivas e equipes pouco profissionais, começaram a reclamar. Alguns tentaram copiar os métodos de Harold, mas sem sua autoridade e carisma, seus esforços foram em vão. Certa manhã, o gerente da concessionária concorrente Mark Callahan apareceu na Prestige Motors com o pretexto de cumprimentar Harold. Mas Harold, longe de se deixar enganar, percebeu imediatamente que Mark estava tentando perturbá-lo. Você está fazendo muito barulho para uma concessionária pequena, disse Mark com um sorriso condescendente. Harold, impassível, respondeu calmamente. Respeito e serviço não são opcionais, Mark. Eles são a base de qualquer negócio sustentável. A tensão aumentava rapidamente. Mark tentou atrair alguns dos clientes fiéis de Harold com ofertas tentadoras, mas todas as tentativas falharam. Harold havia estabelecido um nível de confiança e lealdade que não era facilmente quebrado. Os funcionários, motivados pela visão de Harold e pelo exemplo de sua liderança, estavam mais eficientes e dedicados do que nunca. Ao mesmo tempo, Harold decidiu capitalizar a atenção da mídia.
Convidou jornalistas locais para visitar o showroom, entrevistar os novos funcionários e testemunhar a espetacular revitalização da concessionária. Os artigos publicados começaram a retratar Harold como o homem que havia transformado uma empresa ignorante e arrogante em um modelo de excelência e respeito. No final do dia, observando os carros brilharem sob as luzes do showroom e vendo os clientes entusiasmados irem embora com sorrisos, Harold sentiu uma profunda sensação de vitória. Não se tratava mais apenas de uma vingança pessoal contra aqueles que o haviam ignorado. Era o nascimento de uma nova era para a Prestige Motors. Mas Harold sabia que aquilo era só o começo. A verdadeira batalha não era apenas contra os concorrentes. Alguns ex-funcionários, humilhados e furiosos, juraram vingança. E Harold estava pronto para enfrentar qualquer coisa que surgisse para proteger seu império nascente. Poucos meses depois de transformar a Prestige Motors em um símbolo de sucesso e respeito pelos clientes, Harold achou que poderia respirar aliviado. Mas a paz durou pouco. Rumores começaram a circular. Alguns ex-funcionários, humilhados pela demissão, se uniram para criar uma pequena empresa rival, determinados a minar Harold e recuperar o que consideravam seu território. Certa manhã, Harold recebeu uma ligação desesperada de Sarah, sua nova gerente de marketing. Sr. Jenkins, temos um problema. Clientes estão relatando que foram contatados por uma concessionária concorrente oferecendo promoções irrecusáveis. Alguns de nossos clientes fiéis estão sendo tentados. Harold, calmo mas atento, respondeu: mostre-me essas ofertas. Nós responderemos com inteligência. Ele foi até lá para avaliar a situação. De fato, seus ex-funcionários haviam desenvolvido uma estratégia agressiva, cortes de preços, promessas exageradas e até difamações sutis sobre Harold e sua nova equipe. Mas Harold sabia que a verdadeira força residia na confiança e na reputação, duas coisas que nenhuma manipulação poderia destruir. Em vez de retaliar com raiva, Harold optou por uma abordagem mais estratégica. Realizou uma reunião de portas abertas no showroom, convidando todos os clientes atuais e potenciais a vivenciarem a autêntica experiência Prestige Motors. Os clientes ficaram impressionados com a atitude acolhedora, a transparência e o profissionalismo da equipe. A concessionária concorrente, apesar dos preços baixos, não conseguia igualar a experiência humana e a confiabilidade oferecidas por Harold. Este primeiro ataque, orquestrado por seus ex-funcionários, fracassou. Harold havia previsto cada movimento e provado que a humilhação passada não o tornava vulnerável, pelo contrário, o tornava mais estratégico e resiliente. No final do dia, Harold estava no centro do showroom, observando sua equipe sorridente e motivada. Cada ataque é uma oportunidade de mostrar nossa força, disse ele com um sorriso. Eles acham que podem nos desestabilizar, mas não conhecem Harold Jenkins. No entanto, nas sombras, uma mão apertou o telefone, e um plano ainda mais audacioso se formava para tentar prejudicar Harold e seu império incipiente. O verdadeiro desafio estava apenas começando. Com o passar dos meses, a Prestige Motors continuou a prosperar. Os clientes retornavam com frequência, conquistados pelo profissionalismo e atenção personalizada que Harold havia estabelecido. Mas seus ex-funcionários e concorrentes invejosos não estavam dispostos a desistir. Desta vez, decidiram tornar o ataque mais pessoal. Certa manhã, Harold recebeu uma carta anônima. Dentro dela, havia várias fotos comprometedoras da concessionária, funcionários conversando, memorandos internos vazados e até informações sobre alguns clientes VIP. A intenção era clara: manchar sua reputação e semear a desconfiança entre os clientes. Harold leu a carta calmamente, analisando cada detalhe. Ele sabia que ceder à raiva seria o pior erro. Eles estão tentando me atingir onde dói, mas ainda não conhecem minha estratégia, murmurou. Ele imediatamente convocou sua equipe. Escutem-me, disse ele gravemente. Não seremos intimidados por ameaças. Transformaremos este ataque em uma oportunidade. Provaremos aos nossos clientes que transparência e honestidade são a nossa força. Harold então lançou uma campanha de comunicação pública. Convidou os clientes a visitar a concessionária e conhecer cada membro da equipe, explicando abertamente a situação e demonstrando a confiabilidade de sua empresa. Essa iniciativa fortaleceu a confiança dos clientes e forçou seus inimigos a recuarem. A tentativa de sabotagem, longe de prejudicar Harold, reforçou sua imagem de líder honesto e inabalável. Mas Harold sabia que o ataque estava longe de terminar. Por trás dessas manobras havia alguém que conhecia seu passado e suas vulnerabilidades. Alguém capaz de destruir não apenas sua reputação, mas toda a sua vida.
Olhando ao redor do showroom repleto de clientes satisfeitos e funcionários motivados, Harold sentiu uma mistura de orgulho e vigilância. Eles acham que podem me desestabilizar, pensou. Eles não sabem que cada golpe que me dão me fortalece. Aproximava-se o momento dos grandes confrontos. A guerra pela Prestige Motors deixará de ser apenas comercial, tornará-se pessoal. Harold sabia que para proteger a Prestige Motors e sua equipe, precisava identificar quem realmente estava por trás desses ataques. Durante vários dias ele analisou cada detalhe, ligações anônimas, cartas, boatos locais. Graças à sua experiência como empreendedor e investidor, conseguiu reunir as pistas. A verdade o atingiu como um raio. Fora seu ex-empresário, Richard Manning, quem orquestrara os ataques. Humilhado e furioso por ter sido demitido, Richard recrutou vários ex-funcionários para formar uma pequena concessionária rival e lançar manobras dissimuladas contra Harold. Harold não se deixou dominar pela raiva. Pelo contrário, sentiu sua determinação se fortalecer. Richard acha que pode me destruir, mas não sabe com quem está lidando, murmurou, com um sorriso frio no rosto. Ele decidiu usar a astúcia em vez do confronto direto. Harold convidou Richard para uma reunião profissional sob o pretexto de negociar a paz e discutir uma parceria. Richard, confiante em si mesmo, aceitou imediatamente, acreditando que poderia manipular a situação a seu favor. No dia da reunião, Harold demonstrou uma calma impressionante. Richard, começou ele, eu sei de tudo que você fez para tentar me prejudicar. Conheço seus planos, seus ex-funcionários, tudo. Richard, surpreso, tentou negar. Mas Harold continuou confiante. Você pensou que poderia me perturbar, mas só revelou sua incompetência e mesquinharia. Então Harold deu os retoques finais, fez uma oferta inesperada a Richard. Quer jogar com poder? Tudo bem. Mas estou lhe oferecendo uma chance de se redimir. Trabalhe honestamente comigo. Ou suas ações contra mim serão tornadas públicas e sua reputação será arruinada para sempre. Richard, furioso e humilhado, percebeu que não podia mais manipular a situação. Harold não só havia descoberto o cérebro por trás dos ataques, como também havia aproveitado a situação, transformando a ameaça em controle absoluto. No final do capítulo, Harold estava em seu escritório, olhando para o movimentado showroom atrás de si. Ele sabia que a batalha empresarial estava longe de terminar, mas, pela primeira vez, havia colocado de joelhos aquele que pensava que poderia destruí-lo. Tudo o que acontece comigo me fortalece, pensou Harold. E este é apenas o começo da minha vingança total. Após confrontar Richard, Harold sabia que precisava desferir um golpe para garantir permanentemente sua posição e proteger a Prestige Motors de futuros ataques. Ele decidiu tornar o confronto público não por vingança gratuita, mas para mostrar a todos a diferença entre integridade e malícia. Ele organizou um evento especial no showroom, convidando a imprensa local, clientes fiéis, parceiros de negócios e até mesmo concorrentes. O tema do dia era claro: honestidade e respeito acima de tudo. Harold estava pronto para expor as artimanhas de Richard e sua equipe. Quando Richard chegou confiante, Harold o cumprimentou calmamente. Richard, obrigado por ter vindo, disse ele com um sorriso. Hoje vamos esclarecer algumas coisas. Diante de uma multidão atenta e câmeras focadas, Harold expôs com calma e precisão todos os planos de sabotagem orquestrados por Richard e seus ex-funcionários. Ele apresentou evidências, e-mails, depoimentos de ex-funcionários, fotos e documentos internos. Cada peça do quebra-cabeça foi apresentada de forma lógica e transparente, deixando Richard indefeso. A reação do público foi imediata: murmúrios, suspiros de surpresa e admiração por Harold. Os clientes viam não apenas um chefe competente, mas também um homem íntegro que havia conseguido transformar a humilhação em força e proteger seu negócio com inteligência. Richard, humilhado publicamente, entendeu que qualquer tentativa de vingança havia fracassado. Ao final do evento, Harold disse estas memoráveis palavras: aqueles que tentam me subestimar sempre descobrem tarde demais que respeito não é algo que se pede, é algo que se conquista. E na Prestige Motors, nunca esquecemos disso. A imprensa publicou artigos elogiosos, os clientes elogiaram Harold por sua transparência e gestão exemplar. E até mesmo os concorrentes começaram a reconhecer sua superioridade no setor. A reputação da Prestige Motors passou de medíocre a icônica, e Harold pôde finalmente saborear uma vitória completa, fruto de sua paciência, estratégia e inteligência. Mas Harold sabia que no mundo dos negócios a vigilância era sempre necessária. Cada sucesso trazia novas ameaças. Contudo, desta vez, ele estava pronto para enfrentar qualquer coisa que surgisse.
pois havia provado uma verdade essencial: ninguém poderia ignorá-lo ou subestimá-lo. Depois de derrotar Richard e consolidar sua reputação, Harold Jenkins sabia que o verdadeiro desafio agora era transformar a Prestige Motors em uma empresa regional, ou mesmo nacional, de destaque. Não se tratava mais apenas de defender seu território, mas de criar um modelo que inspirasse a indústria automotiva. Harold começou modernizando ainda mais o showroom, áreas interativas para clientes, test drives virtuais de veículos, financiamento personalizado e serviços de manutenção. Cada inovação foi projetada para aprimorar a experiência do cliente e fidelizá-lo. Os resultados foram imediatos. A Prestige Motors rapidamente se tornou a concessionária mais visitada da cidade, com clientes às vezes viajando horas simplesmente para aproveitar a experiência única oferecida. Ao mesmo tempo, Harold desenvolveu um programa de treinamento interno para seus funcionários, incutindo neles a importância do profissionalismo, da transparência e da conexão humana. Ele sabia que seu sucesso dependia de uma equipe forte e motivada. Ex-funcionários de outras concessionárias começaram a se candidatar para integrar sua equipe, atraídos pela reputação de Harold como um líder justo e exigente. Mas Harold não se esqueceu de seus inimigos. Ele sempre manteve Richard e seus associados sob vigilância, pronto para intervir à menor tentativa de sabotagem. Essa vigilância constante garantiu que a Prestige Motors permanecesse intocável, ao mesmo tempo em que enviava uma mensagem clara: ninguém poderia desafiar Harold Jenkins impunemente. Graças às suas estratégias ousadas e visão clara, Harold também começou a receber propostas de parceria de grandes montadoras. Em vez de ceder precipitadamente, ele negociou cada acordo com cuidado, garantindo que cada parceria refletisse os valores que ele havia defendido desde o início: respeito, qualidade e integridade. Ao final deste capítulo, Harold estava no topo do salão principal do showroom, observando as filas impecáveis de carros, os clientes satisfeitos e sua equipe dedicada. Sentia um profundo orgulho. O que começara como uma humilhação pessoal transformará-se em um triunfo retumbante. Aqueles que me ignoraram, pensou, nunca imaginaram que eu transformaria essa dor em um império. A Prestige Motors não era mais apenas uma concessionária, era um símbolo de resiliência, estratégia e liderança. Harold sabia que a ascensão não parava por aí. Cada sucesso abria caminho para novas ambições e novos desafios. Após anos de trabalho árduo, a Prestige Motors tornou-se sinônimo de excelência, respeito e inovação na indústria automotiva. Harold Jenkins, o homem que havia sido ignorado e humilhado, transformou uma simples vingança pessoal em um verdadeiro império. Clientes afluíam de todo o país, atraídos pela experiência única que a concessionária oferecia. Os ex-funcionários de Richard, que haviam tentado prejudicar Harold, não representavam mais nenhuma ameaça. O próprio Richard, agora desacreditado, havia desaparecido do cenário local. A lição era clara: subestimar Harold Jenkins era um erro que ninguém estava disposto a repetir. Harold não se limitou a saborear a vitória. Investiu em novas tecnologias, expandiu sua rede de concessionárias e construiu uma equipe de gestão forte e leal. Cada decisão que tomou refletiu a experiência adquirida, humildade em relação aos clientes, firmeza na concorrência e uma visão estratégica de longo prazo. Certa noite, enquanto observava o showroom ganhar vida com luzes de neon e o zumbido silencioso dos motores elétricos, Harold se lembrou do dia em que fora ignorado. A humilhação que sentirá naquele momento se tornará uma força motriz. Cada obstáculo, cada ataque, cada sabotagem servirá para fortalecer sua determinação. Ele sorriu, satisfeito. O que construí não é só para mim, murmurou. É para mostrar que ninguém, independentemente da idade ou situação, deve aceitar ser ignorado ou menosprezado. Harold Jenkins não apenas vingou a afronta sofrida, como também construiu um legado duradouro. Seu império não foi construído com base no medo ou na manipulação, mas sim no respeito, na competência e na perseverança. O showroom, repleto de clientes entusiasmados e funcionários dedicados, brilhava como um símbolo de triunfo. Harold sabia que os desafios nunca acabariam, mas estava pronto para enfrentá-los. Afinal, todas as dificuldades do passado o haviam moldado no homem que ele se tornará, poderoso, respeitado e intocável. Assim terminou a história de Harold Jenkins, o homem que havia sido ignorado e que conseguiu transformar a humilhação em vingança total e sucesso retumbante.